Bom dia, quinto ano! Vamos iniciar a nossa aula 2 de Geografia, da página 7 a 15. Hoje o conteúdo é um pouquinho longo, tá? Mas vou fazer ficar mais breve possível. Vamos falar das formações vegetais brasileiras. Vamos lá então? Então nós vamos estudar as 9 principais formações vegetais nativas do território brasileiro. As características dessas formações vegetais são resultados da interação de diferentes elementos como o relevo, o solo e o clima que predomina em determinada região onde eles se localizam. Vamos começar falando de uma das maiores florestas nativas do mundo e ela se encontra no Brasil. É a Amazônia. A floresta amazônica, ela ocupa cerca de 40% do território brasileiro. Ela se estende por vários estados e por alguns países vizinhos, como Colômbia, Peru. E ela se localiza em uma região de clima equatorial, ou seja, a vegetação daquela floresta ela é muito variada. Em algumas partes ela é muito densa, com árvores que chegam até 40 metros de altura, e em outras áreas ela é constituída por vegetação rasteira, como arbustos, cipós e trepadeiras. Há muitos anos, a floresta amazônica vem sendo devastada. As queimadas e o desmatamento, principalmente para a extração de madeira e a prática de atividades agropecuárias, são as principais causas da destruição dessa floresta. Os rios também são prejudicados por atividades como o garimpo, que contribui para a contaminação por mercúrio e também para o assoreamento. O que é o assoreamento? É o acúmulo de materiais, que é areia, rocha, lixo, que são levados até o leito dos rios pela ação da chuva, do vento e também do ser humano. Trata de um processo natural, lógico, porém que pode ser intensificado pela ação humana. E nós já estudamos sobre assoreamento. Olha só, vocês sabiam que existe o peixe que pode viver fora da água? Pois é, lá na Amazônia existe o peixe piramboia. Ele vive fora da água por um tempo, porque ele apresenta no seu sistema respiratório brânquias e pulmões. Então ele procura seus alimentos na água e também na terra. Então, assim como a Amazônia, a Mata Atlântica ela é outra paisagem natural brasileira muito rica. Apresenta árvores altas, arbustos, palmeiras, samambaias e plantas aéreas como as orquídeas e as bromélias. Nos trechos próximos ao litoral, a floresta recebe grande quantidade de umidade trazida pelos ventos oceânicos. Então, assim, a região onde se localiza essa formação vegetal apresenta 3 tipos de climas, ou seja, tipos climáticos: tropical, típico, tropical, úmido e subtropical. E é desde o início da colonização do Brasil no século XVI que a Mata Atlântica vem sofrendo com a exploração do pau-brasil e também o cultivo de cana-de-açúcar até os dias de hoje. Então essa Mata Atlântica ela sofre com o desmatamento para dar lugar às áreas urbanas e rurais. Então, estima-se que hoje resta apenas 6% da sua vegetação original. A devastação da Mata Atlântica pode provocar a extinção de vegetação e também de destruição de rios, levando à extinção de animais que habitam nela, porque eles não conseguem sobreviver fora do seu habitat natural. A vegetação do cerrado é composta basicamente de arbustos que crescem de forma esparsa. Esses arbustos apresentam galhos e tronco retorcidos e com casca grossa. O solo geralmente é coberto por gramíneas e plantas rasteiras. O clima predominante é o tropical típico, caracterizado por um período chuvoso e outro de seca.
O solo do cerrado não é muito apropriado para a prática da agricultura, porém, são usadas técnicas de correção do solo para que possa torná-lo produtivo. Mas nas últimas décadas, grande parte dessas áreas vem sendo devastadas e as condições naturais da região têm sido muito alteradas para a prática da pecuária e para a formação da lavoura, principalmente para o plantio da soja. A caatinga, pessoal, ela é um único bioma exclusivamente brasileiro, ou seja, o seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta. Típica da região nordeste do Brasil, onde o clima é semiárido. Nesse tipo de vegetação predominam arbustos que perdem as folhas no período das secas e cactos que retêm umidade em seus caules e têm espinhos, o que ajuda a evitar a perda de água pela transpiração. Essa formação vegetal tem sido desmatada de modo acelerado nos últimos anos, principalmente devido à exploração ilegal da lenha, tanto também para fins domésticos quanto industriais, e também por causa da ampliação das áreas de pastagem para a agricultura também. O Pantanal é localizado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ela é uma formação vegetal composta de espécies muito variadas. Apresenta características da floresta tropical, do cerrado e dos campos, e até mesmo da caatinga, tendo como clima predominante o tropical típico. E é nessa região existem muitas plantas aquáticas, pois a planície é alagada entre os meses de novembro e maio, pelas águas do rio Paraguai e de seus afluentes. Essas cheias fertilizam o solo e favorecem a abundância da vegetação. Então, vocês perceba aqui que ele está falando que metade do ano é alagada e metade do ano ela é seca. A paisagem natural do Pantanal vem sendo alterada principalmente pelo avanço das lavouras. O solo é fértil, o solo é irrigado, então tudo isso favorece o plantio, o que muitas vezes leva ao assoreamento do leito dos rios. Assim, a pecuária também é praticada na região. A vegetação do campos desenvolve-se de modo predominantemente na região sul do país. Com o clima subtropical, é constituída principalmente por uma vegetação rasteira que recebe o nome de gramínea. Ela atinge de 10 a 15 centímetros de altura. É uma pastagem natural para o gado. O capão, que também ocorre nos campos, é um tipo de mata alta, tá? Que se desenvolve às margens dos riachos. Em algumas áreas do Rio Grande do Sul, a vegetação de campos permite a criação extensiva de gado e as plantações de soja, trigo e arroz. Por isso, a vegetação original já se apresenta bastante alterada. Em algumas regiões, ocorre o processo de arenização do solo, que resulta da retirada da vegetação original e da ação dos ventos e das águas das chuvas no solo desprotegido. A mata das araucárias é constituída principalmente por araucárias ou pinheiros do Paraná. Essas são árvores de grande porte, podendo chegar a 25 metros de altura, com folhas finas e alongadas, que evitam a perda da umidade e quase se desenvolvem muito bem nas áreas de maiores altitudes e temperaturas bem baixas. O clima predominante na área de ocorrência dessa formação vegetal é o clima subtropical. Então, a vegetação original cobria aproximadamente 30% da região sul do Brasil. Ela podia ser encontrada em algumas áreas de maior altitude da região sudeste também. Em virtude da intensa extração da madeira durante muitos anos, para a produção de móveis, papel e construção civil, atualmente resta apenas algumas reservas da mata das araucárias e elas estão protegidas por lei, que soma, em média, 4% da área originalmente ocupada por essa vegetação. O Brasil tem uma costa litorânea muito extensa, onde também se desenvolvem formações vegetais compostas de arbustos e outras plantas rasteiras. A restinga, por exemplo, é um tipo de vegetação litorânea que se desenvolve em terreno arenoso. Nela são encontrados arbustos, gramíneas e vegetação rasteira. Já o mangue é uma área alagada que se forma perto da foz de rios ou lagos, ou seja, o encontro das águas do mar e dos rios e a abundância da argila e sais minerais deixa essas áreas com solo lodoso e salgado. Nesse ambiente,
há intensa decomposição de matéria orgânica, dando origem a importantes nutrientes que servirão de base para a alimentação de diversas espécies marinhas. Como todas as formações vegetais do Brasil, o mangue vem sofrendo com várias alterações em razão da realização de aterros, da poluição por esgoto e da instalação de depósitos de lixo de maneira irregular e também sofre alterações por causa da pesca predatória. A Mata dos Cocais se desenvolve em uma faixa de transição entre a floresta amazônica e a caatinga, nos estados de Maranhão, Piauí e Ceará, onde o clima predominante é o tropical típico. Nessa formação vegetal, prevalecem 3 tipos de palmeiras: a carnaúba, o babaçu e o buriti. Algumas comunidades vivem nessa região praticam uma atividade extrativista, principalmente extraem o óleo do babaçu e da cera da carnaúba. Vem ocorrendo também bastante a expansão desordenada das atividades de pecuária extensiva, que ameaça essa formação vegetal. Imagens de satélite no combate ao desmatamento. As imagens obtidas por um satélite é muito importante para o desenvolvimento da sociedade, porque são usadas no planejamento de diversas ações. Com essas imagens é possível analisar o crescimento de cidades e as atividades do espaço rural. É possível também planejar formas de combater os diferentes tipos de poluição, controlar a expansão da ocupação humana em área de florestas e entre outras. Essas imagens de satélite a seguir, elas apresentam a evolução do desmatamento em partes da floresta amazônica no período de 1990 a 2018. A cor verde representa as áreas de vegetação e a cor marrom representa as áreas desmatadas e ocupadas pelo ser humano. Então, ao comparar essas imagens anteriores, podemos perceber que ao longo do tempo as alterações em áreas de vegetação decorrem do aumento das áreas urbanas. Assim, as cores que representam as áreas transformadas pelo ser humano ficam mais evidentes do que a vegetação representada pela cor verde. Essa é uma ferramenta importante para o combate ao desmatamento e nessas e em outras regiões do nosso país. Então, os satélites artificiais são equipamentos lançados no espaço sideral para orbitar a Terra. Eles capturam imagens de diferentes elementos na superfície terrestre, como florestas, cidades, lavouras, rios, formas de relevo, entre outras coisas. Observe a ilustração a seguir, que explica como as imagens de satélite são obtidas. Número 1. Por meio de foguetes, os satélites artificiais são lançados na órbita da Terra. 2. A energia solar refletida pela superfície terrestre é captada por sensores eletrônicos instalados nos satélites que a transformam em sinais elétricos. Lembrando que a nossa fonte de energia é o Sol. 3. As antenas parabólicas instaladas nas estações receptoras na Terra recebem os sinais elétricos que são transformados em imagens e gráficos. E é assim que são obtidas as imagens de satélite, tá, pessoal? Um desafio para vocês. Vocês já pensaram no que poderia acontecer caso o ser humano ocupasse toda a Amazônia? Antes de vocês responderem, presta atenção no que eu vou dizer. O quão importante é essa floresta? A floresta amazônica, ela possui uma mata muito densa, ou seja, o tipo de vegetação que representa a floresta amazônica é do tipo verde, sempre verde, com árvores de até 50 metros de altura, tá? Então, esse tipo de vegetação contribui para a manutenção do clima no mundo inteiro. Então, eu estou falando da Amazônia. Além também de apresentar uma biodiversidade significativa, estou falando de espécies de seres vivos que habitam essa floresta, incluindo produtos que nós utilizamos na nossa alimentação que vêm dessa floresta, como a castanha do Pará, o açaí, o guaraná, o urucum, e tem outros tipos de alimentos que também vêm de lá.
para vocês entenderem quão importante ela é. Então, o que será que aconteceria se o ser humano ocupasse toda a Amazônia, ou seja, cortasse as árvores e construísse cidades e cidades no lugar da floresta amazônica? Responda com as suas palavras mesmo, tá? Desde 1988, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, utiliza tecnologias como os satélites artificiais para monitorar o desmatamento na Amazônia. E atualmente, outras instituições também realizam o monitoramento dessa e de outras áreas, com base nas imagens obtidas. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e também o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a Polícia Federal fiscalizam as áreas das quais estão sendo alteradas. Então, aí temos a fiscalização do IBAMA em uma área de desmatamento na floresta amazônica, no Pará, em 1999. Hora da leitura e hora da atividade. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto e responder as perguntas aí para a tia Cris, tá bom? E, é claro, uma ajudinha da tia Cris. E por hoje é só, pessoal. Um beijo bem grande no coração de vocês.